tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Rose e hoje eu vim falar para vocês sobre o poder da palavra. Primeiramente, eu queria dizer que lá em Provérbios, na Bíblia, diz que o poder da vida e da morte está sobre a nossa boca, ou seja, as nossas palavras. Assim que eu conheci o documentário O Segredo, assim que eu comecei a conhecer mais sobre lei da atração, eu via muito eles falando sobre crença limitante e eu não entendi o que significava, né? Crença limitante. E aí eu pesquisando, eu descobri que crenças, né? Crenças limitantes são tudo aquilo que os nossos pais aprenderam e passaram pra gente através das palavras. Um exemplo, quando seu pai fala assim, você não pode isso porque a gente não é rico, a gente não pode isso porque é muito caro. Ou seja, aquele mundo de impossibilidades, dinheiro não dá em árvore, dinheiro não traz felicidade, essas palavras que ficam enraizadas em nós, né, desde criança até a idade adulta. Aí o que acontece? A gente cresce acreditando que tudo pra gente é limitado, que a gente não é certo ser rico e várias outras coisas, né? Em várias áreas, nossos pais têm algo a nos ensinar. Muitas coisas são boas, claro, tem muitas outras coisas que são coisas negativas, coisas que eles aprenderam dos pais dele, que os pais dele também os limitaram. Aí o que acontece, gente? Uma coisa que eu falo pra vocês. As pessoas, às vezes, elas falam as coisas e não têm noção do poder de uma palavra. O que acontece? Quando um pai fala bem assim pro filho, você não pode, porque a gente é pobre, a gente não tem dinheiro, você tá falando, na cabeça do seu filho, você tá falando assim, que ele não merece aquilo. Porque para a criança não existe pequeno ou muito, pouco, quer dizer, pobre ou rico. Para eles, na cabeça dele, tudo é possível. E aí, por a gente já ter sido poldado, né? A gente acaba podando nossos filhos. E isso é um erro. E aí, o que acontece? Desde pequeno, a gente recebe palavras que vai nos diminuindo, que vai acabando com os nossos sonhos, vai nos poldando. E o que acontece? A palavra, gente, ela tem um poder para destruir ou para edificar. E aí, você tem pensado nas palavras que você tem dito para seus filhos? Você tem pensado nas palavras que você tem dito para você mesmo? E o que acontece? Esse dia eu estava analisando, e aí, por que hoje em dia é tão difícil as pessoas acreditar na lei da atração? Acreditar que tudo é possível? Acreditar que você pode sair do nada a ser milionário? Por quê? Porque desde pequeno você foi ensinado, ou seja, tá enraizado em você as palavras o quê? Que você não pode, isso não te pertence, e ricos são pessoas ruins, que riqueza não traz felicidade, então você vai ter o quê? Um certo receio de tudo que se refere à riqueza. Por quê? Porque desde pequeno você foi ensinado que aquilo ali não era uma coisa boa. E aí, o que acontece? Você vai preferir escutar alguém que está falando uma novidade para você? Ou você vai preferir lembrar daquelas palavras que você escutava dos seus pais e levar em consideração? Qual dos dois você acha que você vai levar em consideração? Então, por isso, gente, que hoje em dia é muito difícil as pessoas escutar algo novo, né? Algo de mudança e aceitar. Por quê? Porque aquelas palavras que ele recebeu na infância já está enraizada há mais tempo. Então, o que acontece? Para que a gente possa mudar essas crenças, essas palavras que foi dita, o que você tem que fazer? Praticar. Praticar. Você só vai saber se aquilo ali é bom ou não se você botar em prática. E o que acontece? Às vezes as pessoas pensam assim, você tenta a primeira vez, aí até acha que dá conta, daqui a pouco para, e aí acha que vai fazer uma grande diferença. Não vai, gente, porque aquelas palavras já estão enraizadas no seu coração, ó, desde a sua infância. Então vai demorar, vai ter um processo até você conseguir mudar a sua mente. Hoje em dia, vocês estão escutando muito falar sobre mudança de mente. Só a gente escuta, né? Mudança de mente, mudar sua mente, mudar sua mente. Mude sua mente e mude de vida. É mais ou menos isso que a gente escuta hoje, mas é uma realidade. Porque assim, gente, tudo aquilo que não é bom, né? A gente sabe o que foi bom, o que não foi bom. Então a gente olhando e limpando tudo aquilo que não foi bom e colocando outras coisas, ou seja, fazendo uma limpeza,
e colocando aquilo que é agradável, você vai ver a mudança que vai acontecer. Aí você vai falar assim, ah, mas é difícil. Gente, tudo necessita de um esforço. E quando a gente quer muito, a gente se esforça que nem percebe. Mas quando a gente não quer, a gente fica dando meio mundo de desculpa. Então a questão é essa. As palavras, elas fazem uma grande diferença. Aí o que que acontece? Desde a nossa infância a gente escuta vários tipos de palavras, né? Vários tipos de afirmações. Eu mesmo, gente, eu falo pra vocês que eu vivia no negativismo. Misericórdia. Eu vivia só na negatividade, só na negatividade. Quando eu comecei a fazer afirmações positivas, tinha hora que eu ficava, né, com duas partes. Eu lembrava do negativismo e começava a pensar na possibilidade, na positividade. Então, todo dia era uma luta. Todo dia era uma luta para quê? Para mudar o meu pensamento, para mudar minhas atitudes. E aí, gente, é um processo. É um processo. Mas o que eu quero falar para vocês? Se vocês querem mudar a sua vida, quer ter novas atitudes, você tem que mudar a forma como você fala. Eu lembro que antigamente, gente, exatamente do modo que a minha mãe falava, eu falava também. Tudo que minha mãe falava, eu falava também. E a maioria das palavras que ela tinha era negativa, era coisas ruins. Mas pra mim, era normal. Estava acostumada a ouvir ela falar. E aí, quando eu entendi o poder das palavras, gente, eu parei de mudar. É que nem muitas vezes a gente fala assim, ah, eu não tenho dinheiro. Nosso filho fala assim, mãe, me dá dinheiro, ah, mas eu não tenho dinheiro. A minha filha aprendeu. Quando eu falo, eu não tenho dinheiro, ela fala assim, ah, passa o cartão. Mas não, gente, a gente não tem que falar, eu não tenho dinheiro, a gente tem que falar assim, muda a palavra, né? Uma palavra que eu costumo falar bem assim, eu tenho dinheiro, mas a gente não vamos gastar agora nesse momento. Ou senão minha filha chega e fala assim, mãe, eu quero comprar tal coisa. Aí ela fala, eu quero isso, quero isso, quero. Eu falei, não, vamos fazer uma lista e aí depois a gente vamos ver o que a gente vai comprar, tá bom? E às vezes ela pede coisas que é imensa e eu não poldo ela de maneira nenhuma. O que que eu faço? Eu falo, vamos fazer uma lista. E aí depois a gente vai ver e a gente vai comprar. Mas eu nunca mais falei, a gente não pode, a gente não consegue, a gente é pobre. Gente, nunca mais falei essa palavra. Uma coisa que minha mãe nunca, nunca aceitou, que falasse que ela era pobre. Ela nunca aceitou dizer que ela era pobre, entendeu? E aí eu sempre falo pra ela, minha filha fala assim, mãe, a gente é rica, a gente fala, a gente é rica. Porque sabe o que é ser pobre? É a pessoa que não tem vontade nenhuma, a pessoa que não tem sonho, a pessoa que não tem vontade, a pessoa que não tem, a pessoa que não tem vontade, porque se você for sonhador, se você tiver sonho, você é rico. Eu acredito que a gente se torna pobre quando a gente deixa de sonhar, quando a gente deixa de acreditar. Aí sim, aí a gente é pobre. E aí o que acontece? Só para vocês terem uma ideia, as palavras, ela pode mudar o seu futuro, ela pode mudar o futuro dos seus filhos. Então, todas as vezes que você for pensar em falar algo, você pense duas vezes. É uma coisa que é muito poderosa, que a Bíblia fala assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Então, ou seja, a verdade, ela é libertadora, a verdade, ela te impede de continuar um fluxo errado. Acredito que nossos pais nos ensinaram muita coisa boa, mas também teve muitas coisas que foram ruins e a gente deixou passar adiante e a gente continuou passando adiante. Então, tudo que for bom, vamos passar adiante, mas aquilo que não for bom, a gente pare dali mesmo, tá bom? E aí, o vídeo de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado, peço que vocês dêem seu joinha, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Um beijo no coração de todos, fiquem todos com Deus.